Não, tá bom. Bom, mas primeiro agradecer a presença de todos. É um prazer estar aqui tendo a oportunidade de falar com vocês, trazer um pouquinho do meu mundo para vocês, falar de algo que está no meu dia a dia, constantemente, e algo que eu considero que é de extrema importância para todo mundo. Então, vamos falar, como vocês já sabem, de planejamento financeiro. E fiquem tranquilos que eu não vou falar de nada complicado, dólar, taxa de juros, ações, derivativos, nada complexo. Até porque vocês vão perceber que os conceitos de planejamento financeiro, eles são bem simples, na verdade. O difícil, muitas vezes, é o comportamental, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, falar de planejamento financeiro é importante e, muitas vezes, o difícil para muita gente é, de fato, colocar isso no papel, né? Como fazer o seu planejamento financeiro. Mas mais importante, talvez, do que o como, é a gente começar pelo porquê, né? O pessoal da neurociência sabe que a gente não faz nada recorrentemente, né, com consistência, principalmente se for algo complexo, árduo, um pouco difícil, se a gente não tiver um porquê, né? A doutora Fátima deve saber. A motivação, ela nos coloca para fazer as coisas. É um grande problema, inclusive, do tratamento de procrastinação, né? Você precisa ter o porquê bem claro na sua cabeça. E esse motivo, ele precisa ser importante para você, por óbvio. Senão, nem é um motivo, no final das contas, né? Então a gente precisa ter claro o porquê de fazer as coisas. Por que que a gente está aqui, né? Por que que a gente acorda tão cedo e dá a vida no trabalho, 8, 10, 12 horas trabalhando? Porque tem alguém aqui, né, batendo na porta, os boletos. Exatamente. Ele é um baita motivo, né, mais do que necessário para a gente levantar da cama todo dia e ir atrás do que a gente quer, né? O nosso futuro que a gente deseja. Então, essa motivação ela é extremamente necessária para a gente começar em tudo na vida e com planejamento financeiro é igual. A gente precisa de um porquê forte. E eu não sei vocês, mas eu não quero trabalhar até o meu último dia. Eu adoro o que eu faço, gosto do meu trabalho, mas assim, até o dia de morrer, sério, gente. Assim, pelo menos não na mesma intensidade, né? Às vezes você é apaixonado do seu trabalho, você quer ir lá continuar com 80, 85 anos de bengalinha, você está lá, trabalhando pra caramba, mas no seu ritmo, talvez menor, né? E não só trabalhar até o último dia, mas principalmente se a gente não puder trabalhar até o último dia, né? Às vezes a vida e a saúde nos exige que a gente pare. E a gente ter a tranquilidade para falar, poxa, eu me planejei financeiramente para esse momento, é o que eu quero para mim, imagino que vocês também, né? Se todo mundo aqui quer ter o poder de pelo menos tirar o pé quando quiser, né, e não ter que trabalhar, suar, o estresse às vezes do dia a dia até o último dia, acho que todo mundo tem um ótimo motivo para começar o seu planejamento. Então, passando dessa fase, todo mundo que já tem um motivo, né, a gente tem que começar agora, de fato, a desenhar o nosso planejamento. E por onde eu começo, né? É a grande pergunta que muitas vezes a gente faz. Aqui, gente, é um mapinha, um desenho que a gente pode fazer do nosso planejamento. E a nossa vida financeira ela tem uma linha que tem basicamente três momentos super importantes, que é o hoje, o nosso momento que a gente chama de aposentadoria, né? Ou pelo menos o momento que a gente começa a desfrutar do nosso patrimônio construído nesse meio tempo, e a morte, a sucessão patrimonial. Esses são os três grandes pontos da vida financeira de todo mundo. E dentro dessa primeira pernada, entre o hoje e o momento da nossa aposentadoria, é a fase que a gente tem de tempo hábil para construir patrimônio, né? É quando a gente está produzindo, a gente está acumulando, poupando para o nosso futuro, né? E o nosso foco nesse período vai ser construir e encher essa piscininha aqui em cima, né? Essa piscina nada mais é do que o nosso patrimônio, nossos ativos, nosso dinheiro. É ele que vai nos permitir chegar na fase que a gente quiser e ter a tranquilidade de descansar, né? E para encher essa piscina, gente, a gente divide ela em duas formas. A primeira é, inclusive, o primeiro passo de qualquer planejamento financeiro, que é montar uma reserva de emergência. A maioria aqui talvez deva saber, porque é uma reserva de emergência. A gente tem bastante conteúdo, graças a Deus, hoje na internet, de qualidade, né? Mas a reserva de emergência nada mais é do que aquele dinheiro que você tem à disposição. Um dinheiro fácil, para você, em qualquer dor de barriga, você conseguir
se ter tranquilo. Né? Por que ter uma reserva de emergência? Bom, vamos supor que você ganhe R$5.000 e gaste R$5.000. E amanhã você bate seu carro. Você tem que pagar o conserto, e esse conserto, vamos dizer que ficou R$2.500. De onde você tira R$2.500 se você não guarda nada e gasta tudo que ganha? Né? O que acontece, a resposta é dívida. Pois é. Se você conseguir pegar um empréstimo ainda com alguém, menos pior, né? Se for com o banco, os juros a gente sabe como é, e isso vira uma bola de neve, gente. Pode ter o poder de destruir qualquer planejamento financeiro. Infelizmente, o brasileiro é um povo endividado. Por não ter esses conceitos de educação financeira tão claros desde pequeno, né? Nas escolas, por exemplo. A gente não está acostumado a falar disso com qualidade. A gente não pensa nisso. Né? Infelizmente, a gente tem um povo super endividado. Mas ter essa reserva, ela é boa para isso. Ela é importante para ser o seu step, seu colchão financeiro para qualquer ocasião. Pode ser, de fato, algo pontual, como uma batida de carro, por exemplo, ou pode ser algo mais estrutural mesmo. Poxa, todos somos empresários aqui, a gente sabe que o nosso negócio ele corre risco sistemático. A gente pode ser engolido pela tecnologia, amanhã nosso trabalho se tornar obsoleto. Né? A gente pode parar de atender bem o nosso cliente, a gente pode cometer erros de estratégia, de gestão, que fazem o nosso negócio quebrar, ou a gente ter que parar a operação. Tudo isso é um risco que a gente corre todos os dias quando estamos trabalhando, né? E esse risco, ele existe. E o que a gente faz se um dia para outro a gente está sem a nossa operação? Se a gente não tem mais salário, a nossa retirada, e você está lá gastando tudo que ganha. Você tem um problema que de um dia para o outro, você tem zero de recurso e os boletos continuam vindo. Né? E como é que você se organiza nesse meio tempo para ter tranquilidade, para se reestruturar, para achar um outro emprego? Né? A reserva de emergência, gente, ela vai cobrir tudo isso. Muita gente fala, poxa, o que seria uma reserva ideal, então? Legal, entendi para que ela serve, por que ela é importante. O que seria uma reserva bacana? Poxa, muita gente hoje fala de ter 6 meses do seu custo fixo, mensal, guardado. É um ótimo ponto de partida. Tem gente que prefere guardar um ano, dependendo do risco da sua atividade, enfim, do seu nível de conservadorismo, né? Você pode guardar mais tempo seu custo fixo mensal. Isso vai de você. Mas a partir de 6 meses eu considero que já é uma boa reserva de emergência. Né? E aí você pega o seu custo fixo mensal, ou seja, você exclui tudo que é supérfluo, né? Aquela pizza a mais que você come, os bens de consumo que são, assim, bem, não inúteis, né? Mas, assim, dispensáveis, exatamente. É coisa que a gente pode deixar de lado, e aí você calcula tudo que é importante, de fato, para você manter a sua vida. Seja o seu aluguel, seu financiamento para quem financia a casa, seja o plano de saúde, o mercado, os seguros, enfim, tudo que de fato você precisa para manter a sua vida do jeito que ela é. E aí você tem 6 meses, por exemplo, de respiro. Se algo acontecer, você pode com tranquilidade reestruturar a sua vida. Né? E você não depende de nada e não faz mais dívidas. Né? Então, a reserva de emergência ela é o primeiríssimo passo de qualquer planejamento. E eu diria que junto com a reserva de emergência, o outro primeiro passo é o seguro de vida. O seguro de vida, ele é a melhor ferramenta de sucessão patrimonial que existe, hoje pelo menos. E ela é o produto, o step que vai segurar você e a sua família de qualquer problema que possa acontecer com vocês. Poxa, Lucas, eu não gosto de seguro de vida, não serve para nada, eu acho que não funciona para mim, eu não acredito no produto. Bom, aí você vai ver a pessoa, ela tem 2 filhos, ela é casada, muitas vezes ela é âncora financeira da casa, e aí, de um dia para o outro, a pessoa se encontra inválida e não tem mais renda. E aí? O que essa pessoa faz? O que acontece com todas as promessas que você fez para as pessoas que você ama? De manter a qualidade de vida dos seus filhos, manter um estudo de qualidade, né? O futuro para o seu companheiro que você prometeu. Então, são coisas que fazem a gente pensar. Né? E não tem outra ferramenta melhor do que o seguro. Quem tem seguro aí? Vocês
podem levantar a mão, quem tem um seguro de vida? Olha que bacana. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem uma máquina de imprimir dinheiro, vocês fariam seguro dessa máquina? Vocês devem ter percebido que, a essa altura, vocês são a máquina de imprimir dinheiro. Todos nós somos a nossa própria máquina de fazer dinheiro. E se a gente faz o seguro do nosso carro, por que a gente não faz o nosso maior bem, que é a vida, a nossa integridade física? Eu, por exemplo, eu tenho 26 anos, não sou casado, não tenho filhos, ninguém depende de mim financeiramente, a não ser eu mesmo, e eu tenho meu seguro de vida. Por que eu tenho um seguro de vida com essa idade, sem ninguém para depender de mim? Bom, eu sou empresário e se eu não trabalho, eu não recebo. Meu seguro de vida, se eu ficar afastado do trabalho mais de 7 dias, ele começa a me pagar diárias pelo tempo que eu fiquei afastado. Eu não preciso estar nem no hospital. Ele pega meu salário, divide por 30 e me paga ali diárias que eu ficar afastado. Se eu tiver um diagnóstico de uma doença grave, um Alzheimer, um câncer, enfim, várias doenças graves que posso ter elencado lá na seguradora, eu tenho o diagnóstico, eu levo para a seguradora, ela me paga, ela me indeniza, gente. Eu posso usar esse dinheiro para fazer um tratamento de qualidade, né? Não depender do meu plano de saúde. Enfim, isso sem contar, de fato, uma invalidez, como eu citei aqui. Eu não tenho ninguém que depende de mim, mas se eu ficar inválido hoje, eu sou um custo para a minha família. Né? E eu sou muito grato para eles. Eles me sustentaram muito até o início da vida adulta, né? Fizeram tudo por mim. Eu não admito ser um peso financeiro para minha família aos meus plenos 26 anos. Eu tenho a tranquilidade hoje de saber que se eu tiver qualquer problema, minha família vai ser indenizada e vai ter dinheiro para cuidar de mim. E nem gastos funerários, se eu de fato morrer, está lá no seguro, eles me cobrem. Né? Nem gasto com advogado, quem sabe que é caro, fazer inventário, pagar ITCMD, né? Uma transferência de patrimônio. O seguro de morte vai cobrir a minha família para elas terem tranquilidade nesse momento. Né? Então, o seguro de vida, ele é a base que sustenta todo esse planejamento aqui. Sem o seguro de vida, isso aqui tudo está frágil. Não importa o quanto você acumulou para a sua aposentadoria, não importa nada, porque isso, um momento de dificuldade desse, vai destruir e pode machucar demais o seu planejamento. Então, esses são os 2 primeiros pontos. Para começar um bom planejamento financeiro, a sua reserva de emergência bem formada e o seu seguro de vida. Quero todo mundo falando com o Renatão aqui, depois marcando um papo de valor, porque... Mas é verdade, gente. A frase que ele coloca, não combinamos não. É porque, de fato, é um produto que você precisa ter. É base, é isso. É base. E não é tão caro quanto muitas vezes a gente acha. A gente pode pagar um bom seguro para começar a nossa proteção com um valor razoável. Então, tendo esses 2 primeiros passos, Lucas, contratei meu seguro lá com o Renatão, fiz minha reserva de emergência, tenho 6 meses, 1 ano aqui no meu custo mensal separado. Onde é que você vai guardar, gente? Assim, tem algumas possibilidades, só não vai deixar debaixo do colchão, né? Mas até debaixo do colchão ele serve para reserva de emergência, porque se você precisar, tá ali. Não faça isso, fale comigo, a gente conversa, eu posso indicar para vocês o que fazer melhor com esse dinheiro, mas qualquer coisa vale. Também não, mas também é melhor que o colchão, né? Já rende alguma coisinha, não é? Então, você precisa ter o dinheiro fácil, gente. Está ali para você. Como você vai fazer isso? Tem algumas boas opções, tá? E aí a gente passa para o segundo ponto do planejamento, que é de fato começar a acumulação de longo prazo. A acumulação de longo prazo nada mais é do que o patrimônio que você vai construir para de fato viver de renda, não é? Lucas, poxa, onde é que eu defino aqui o meu prazo de aposentadoria, né? Quanto que eu preciso ter nessa piscina para me aposentar? Gente, isso é muito pessoal. Tem gente que quer aposentar com 40 anos. E conheço gente que conseguiu. Tem gente que quer aposentar com 50, 60, 70. Isso vai de você. Né? Tem gente que tem menos tempo do hoje até aqui. Né? E quanto você precisa ter nessa piscina também depende do quanto você quer ter lá na frente. Tem gente que se contenta com 5 mil reais para ser uma ajuda de custo ali. Tem gente que quer 10, 15, 20, 30 mil reais para ter uma aposentadoria de fato tranquila. Então, fazer essa conta é bem simples, na verdade. A gente faz em 5 minutos individualmente, mas é muito pessoal. E pelo tempo aqui, não vamos fazer nenhum exercício, mas a gente pode marcar um papo de valor também. Eu sentar com vocês, fazer essa conta junto, ajudar vocês a descobrirem quanto vocês precisam acumular para chegar lá.
Mas o fato é que você precisa, de fato, guardar dinheiro, acumular patrimônio. E a forma que você quer fazer isso, ela varia, gente. Você pode usar qualquer meio legal que você entenda, claro, né? Para isso. Tem gente que gosta de colocar o dinheiro na corretora, num banco de investimento, que são os meus clientes. Investir em renda fixa, em ações, enfim, qualquer que seja o investimento. Tem gente que gosta de comprar imóvel, né? E aí ou vai comprar um imóvel ou vai comprar uma carta de consórcio com o Renato, né? E depois vai alugar esse imóvel. Olha aí. Depois vai alugar esse imóvel para ter uma renda passiva. A gente gosta de comprar lote e vender e ganhar dinheiro em cima, enfim. Qualquer que seja o meio, como eu falei, que você entenda principalmente e seja legal, pelo amor de Deus, gente. Não vamos colocar dinheiro no tigrinho achando que vamos se aposentar. Não vamos, não vamos. Infelizmente, tem que falar isso, infelizmente, porque é o maior câncer que eu considero financeiro do brasileiro hoje. A gente gasta bilhões por mês em jogo de aposta, em jogos de azar hoje, o brasileiro, infelizmente. Tem mais nesse jogo de tigrinho aí, dessas bets, né, do que na Bolsa de Valores. É quase isso, né? Porque a gente tem um mercado de 20 bilhões por mês, saiu dados recentemente, de jogo de aposta. Então é um mercado, assim, bilionário mesmo, gente, infelizmente, né? Então, mantenha-se no que você conhece e dentro daquilo que a gente sabe que funciona. Ninguém vai ficar rico, infelizmente, né? Porque se fosse fácil, estava ótimo. Não, gente? E aqui, dentro dessa piscina e nesse tempo, você vai colocar os seus sonhos. E aqui vai os seus, né? Cada um tem o seu. Tem gente que quer viajar uma vez por ano, fazer uma viagem bacana, você se planeja para isso. Né? Tem gente que quer comprar um carro, adquirir um imóvel próprio, né? Casar, ter filhos, pagar a educação desses filhos, pagar a sua educação se você ainda estiver nativo estudando. Né? Isso tudo você vai encaixar nesse meio tempo, de forma que não afete o seu planejamento de longo prazo. E aí você vai encher essa piscina e lá na hora da sua aposentadoria, ou quando você quiser desfrutar desses rendimentos, né, do seu patrimônio acumulado, você simplesmente vai, figurativamente, abrir essa torneirinha, que é o momento da tão sonhada independência financeira. Você construiu o seu patrimônio e agora você vai começar a viver do que esse patrimônio te proporciona. Simplesmente, cada gotinha dessa a gente chama de renda passiva, que é o que cai na sua conta todo mês, sem você precisar trabalhar. Simples assim. Então, esse é o desenho básico de qualquer planejamento financeiro, gente. Lembrando sempre do seguro de vida aqui, sustentando tudo isso, tá? E falando em acumulação, para quem gosta de investir, o seu melhor amigo vai ser os juros compostos, gente. Começar antes é sempre melhor. Né? Você consegue, com juros sobre juros, uma bola de neve, um efeito bola de neve mesmo, que vai te levar a juntar dinheiro que você achou que nunca fosse juntar na vida. Né? E construir patrimônio de uma forma muito mais fácil. Então, tem uma coisa que a gente chama, no planejamento financeiro, em investimentos, que é a famosa mágica depois dos 100 mil reais que você acumula. Né? Por que depois dos 100 mil uma mágica acontece? A mágica nada mais é do que ter mais rendimento cada vez mais rápido. Né? Porque você atingiu um patrimônio tão relevante que o juro sobre aquele montante que você tem, ele passa a ser cada vez maior e mais rápido. Então, se a gente considerar, poxa, Lucas, vou começar hoje e não tenho nada, cara, vou começar a juntar 300 reais por mês. Até você atingir os primeiros 100 mil reais, considerando uma rentabilidade aí de 10% na sua carteira, que hoje é super plausível, qualquer investimento super básico dá mais que isso, a taxa Selic está em 11,25% ao ano. Então, 10% é bem plausível hoje. Qualquer investimento, você consegue isso e você demoraria, juntando 300 reais por mês, partindo do zero, cerca de 13 anos e 7 meses, 163 meses para atingir os primeiros 100 mil reais. Foi um tempão, né, acumulando para atingir 100 mil. O que você faz com 100 mil? Você não compra nenhuma casa, né? Mas faz parte do processo. Alguém tem uma ideia de quanto tempo demoraria para atingir o segundo 100 mil reais, ou seja, dos 100 mil até os 200? Se os primeiros demoram 13 anos, quase 14? Chutem aí. 6 meses? Aí você tá. 2 anos? Os primeiros 100 demoram 13 anos. O segundo 100, você acha que demoraria 6 meses?
5 anos? 8. Vocês estão próximos. O segundo 100 mil, eles demoram 5 anos e 9 meses. Ou seja, você diminui o tempo mais pela metade do que os primeiros 100 mil para os 200. E aí você começa a diminuir o tempo, cada 100 mil reais, de forma que os últimos, os 900 mil, até o primeiro milhão, que é o sonho de muita gente, você faz em 1 ano e 1 mês. Ou seja, você sai de 13 anos para 1 ano só com patrimônio maior acumulado e juros sobre juros. Isso sem reajustar, você mantendo uma conta nominal aqui, R$300 de hoje até a data. Né? Então, com R$300 por mês, nesse período, você chega ao seu primeiro milhão. Né? E aqui eu botei um comparativo. Se você aportar R$200 por mês, fizer um esforço um pouquinho maior, né? Guardar R$500 por mês, se você somar todo esse valor aqui, você vai perceber que você demora pouco menos, na verdade, de 5 anos para chegar no seu objetivo, no primeiro milhão, por exemplo. Então você ganha mais de 5 anos da sua vida de renda passiva. Se o seu objetivo for 1 milhão, claro. Né? Se você quiser seguir aqui, cada ano vai representar menos tempo ainda, né? Você vai chegar mais rápido ainda cada vez nos 100 mil. Mas 5 anos é uma baita diferença, gente. Talvez pra gente 5 anos passa muito rápido, né? Mas talvez você com 55 anos, podendo se aposentar, tenha pique, tenha saúde para fazer coisas que com 60 talvez você não consiga. Então cada ano importa. O tempo é o nosso bem mais valioso, né? E é isso que você consegue com consistência, com o trabalho do seu melhor amigo, juros compostos. Pela conta aí que eu fiz, uns R$300 por mês, em 35 anos você faz 1 milhão. 35 anos, somar todos esses valores aqui. Ou seja, 13. já era para ficar milionário. Eu comecei a juntar, eu tive a assessoria do Lucas. Pois é, R$300 por mês, coisa que, assim, hoje a gente consegue se a gente fizer dar um apertinho, né? Se a gente decidir levar marmita para o trabalho 2 vezes por semana, por exemplo, quanto que a gente gasta no almoço fora hoje? Almoço barato, a gente vai gastar uns R$30. Um almoço barato. O desafio está aí, né? Não é? Economia. Exatamente. É R$30 por dia, em 2 dias na semana que você passa a levar marmita em vez de comer fora. São R$60 por semana. R$240 por mês, você quase está juntando R$300 por levar uma marmitinha, gente. Então, o trabalho é esse. É muitas vezes... Exatamente. Eu quis trocar de carro, eu cancelei o Spotify, eu deixei só um streaming na casa, que hoje a gente tem 200. É isso aí. E aí você reverte esse dinheiro para outro lugar. Com certeza. Isso leva para o ponto todo, desde o começo da palestra que eu quis dizer, que vocês viram que isso aqui é extremamente simples, como eu falei. O mais difícil está aqui, gente. É a nossa disciplina. Simplesmente para começar a ter esse tipo de atitude. Se a gente não consegue ganhar mais, claro, né? Se a gente às vezes está num momento que a gente tem dificuldade em crescer, a gente pode passar por essas lições próprias, né? Poxa, não vou comprar aquele par de tênis. Eu já tenho 5 em casa. Para que tão bons? Para que eu preciso de mais um? Gastar 500, 600, 700 reais um tênis, né? É a pizza que hoje é cara, né? Qualquer pizza você gasta 100 reais, 80 reais uma pizza de mussarela, um absurdo, né? É a marmitinha que eu falei. Então, pequenas atitudes levam a um planejamento extremamente eficiente, gente. E essa é a maior dificuldade. É se colocar, é fazer, é ter o foco e a resiliência para se manter no seu plano. Ninguém precisa parar de viver, gente. A gente tem que desfrutar do nosso trabalho. É para isso que a gente trabalha tanto, não é? A gente trabalha tanto para isso, para chegar nesses momentos e poder desfrutar. Você não vai precisar ficar recluso em casa, né? Não vou fazer mais nada, não gasto com nada, vou cancelar todos os meus streamings, vou parar de comprar da marca que eu gosto de X coisa para comer. Não, mas você precisa pesar as suas preferências, as suas prioridades, como a Cíntia falou. Seu futuro vale menos do que aquele jantar que você gosta de fazer toda semana, que pode ser repensado, talvez? Então é balancear as coisas, é viver com qualidade, mantendo o foco no que é mais importante para você, o seu motivo, o seu porquê, né? E esse é o trabalho mais complexo.
viver bem, falar de planejamento financeiro nada mais é do que falar de tempo de qualidade, né? Tempo feliz, por assim dizer. E quando eu estava bolando essa palestra, né, estruturando, pensando, nessa parte me veio uma passagem de uma palestra do professor Clóvis de Barros. Alguém já viu alguma palestra do professor Clóvis? Já viu? Quem já viu, talvez lembre do que eu vou falar. Eu peço licença aqui para parafrasear o professor, mas o professor Clóvis, ele disse que, assim como uma torta de morango deve ter gosto de morango, é isso que a gente espera dela, a vida ela deve ter gosto de felicidade. É isso que a gente espera da nossa vida. O gosto do morango você sente quando morde a torta. O gosto da vida e da felicidade você sente a cada segundo que vive. É claro que na vida tem muita torta de morango ruim, né? Que não tem gosto nenhum de morango. E tem muita vida que não tem gosto nenhum de felicidade. Mas que gosto é esse, né, que a felicidade tem? A felicidade, você sente o gosto dela a cada segundo que você gostaria que durasse um pouquinho mais. Cada segundo que você se agarra para não acabar, né? Que você estica, que você começa a procurar jeito de tentar repetir. Esses momentos, eles são importantes para a gente. E quando a gente se agarra para o momento não acabar, é que talvez ele esteja valendo a pena. Né? O profeta Zaratustra de Nietzsche fala: viva a cada momento como se fosse desejar a eternidade daquele instante. Felicidade é isso. Mas eu acho até muito. Se você desejar que dure um pouquinho mais, já está bom demais da conta, não é? É momento de vida que você não admite que chegue ao fim. Isso é felicidade. E quem sabe, se você ignorar tudo que a gente está falando aqui hoje, né? Se você não pensar no seu planejamento financeiro, viver a vida no automático, como ela é, talvez você se encontre aos seus 75, 80 anos tendo que trabalhar. E nesse cenário, muitas vezes você vai torcer para o dia acabar mais cedo. Vai acordar pensando no final do expediente, começar a semana pensando no final de semana, começar o mês esperando o quinto dia útil, começar o ano esperando as férias. A felicidade, ela só pode ser o contrário disso, não é? É torcer para que não acabe nunca. Poxa, se você estiver torcendo para não acabar nunca, você está no caminho certo, né? Se você estiver torcendo para acabar mais rápido, acho que é bom rever e talvez mudar de vida. E nesse momento que você estiver trabalhando com 80 anos, os momentos de felicidade eles podem ser um pouco mais escassos, por assim dizer. E nenhum de vocês aqui, eu tenho certeza que merece patrocinar a própria tristeza. Se você, por um segundo hoje, não se deu conta que viu uma aula de 30 minutos de planejamento financeiro, que falou: caramba, cara, que legal isso que o Lucas está falando, né? Interessante, fala mais um pouquinho que tá bacana. É porque vocês foram felizes aqui hoje. E o meu papel foi cumprido. Então, obrigado e até a próxima.